Bom dia a todos, graças e paz. Hoje, como o pastor já falou, a gente vai falar sobre a Síria, ou em árabe, né? A leitura do árabe é sempre da direita para a esquerda, e tentando traduzir um pouco para a nossa língua. Eu não vou conseguir falar, acho que a pastora sabe, conhece um pouco de árabe, talvez ela tenha uma pronúncia melhor do que a minha, mas traduzindo, isso quer dizer Síria. Al-Surya. Al-Síria, sensacional, obrigado, pastor. Então a gente vai falar sobre a Síria. A Síria, ela é sinônimo, a palavra Síria antigamente, né, sinônimo de levante, ou seja, o levante em árabe quer dizer Al-Sham, ou seja, é um estado moderno, ele abrange coisas antigas, e a Síria propriamente, ela remota de tempos primórdios, e a gente pode considerar até desde a época do Éden, por exemplo. Por quê? Porque a Síria é muito antiga, é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. E isso tem um papel importantíssimo dentro do cristianismo. A Síria está localizada na região próxima do Iraque, Jordânia, Israel e Turquia. Então a gente consegue entender que ela está num centro extremamente importante. Ela está aqui nessa região onde basicamente tudo começou, onde basicamente a humanidade começou. Então isso tem um peso importantíssimo em tudo que a gente vai falar no dia de hoje. Aqui a gente tem a bandeira e o brasão. E é bem legal que, juntando os dois, a gente tem o lema da Síria, ele está como unidade, liberdade e socialismo. Então é bem interessante que aqui a gente tem o brasão de armas, que é o falcão da Síria, que é uma ave extremamente comum na região, e as cores junto com a bandeira é bem interessante, com as estrelas é bem interessante. Onde o significado delas é a parte vermelha que a gente tem, que é o sangue, ou seja, o conflito pela liberdade, então já remete ao lema deles. A parte preta, que é o tempo escuro, sombrios que o país passou, e ainda hoje a gente vai ver mais para frente que ainda existe pela questão da guerra, que é extremamente grande lá no local. A parte branca remete à paz que foi conquistada no tempo posterior, e as duas estrelas, que é bem interessante o motivo delas serem verdes, é a vegetação, que só existem dois tipos de vegetação dentro do país. Então isso é bem legal. É interessante que a gente sempre consegue ver nos países árabes, de modo geral, a gente sempre vê o vermelho e o verde. Então eles têm uma sintonia, digamos assim. Vamos começar com os dados. Os dados é bem interessante. Aqui a gente tem a capital do país, que é Damasco, que não é a cidade mais populosa, é a segunda cidade mais populosa. E aqui a gente consegue ver isso antes da guerra. Era uma cidade muito bonita, encrustada no meio das montanhas que a gente vê aqui. E hoje, após a guerra, o país está extremamente devastado. Isso é bem interessante pelos dados que eu fui colher. Só tem até antes da guerra. Depois da guerra já não conseguem mais, porque o país está tão destruído e eles não conseguem mais ter os dados. Então vou passar aqui dados para vocês que até o período pré-guerra, digamos assim. Continuando aqui, a gente tem mais uma imagem antes e pós, onde isso aqui é Alepo, que é a cidade mais populosa. A língua deles oficial é o árabe, como a gente já viu, e realmente é muito triste, que querendo ou não é uma cidade muito bonita, e antes da guerra e pós-guerra. Então a cidade realmente está devastada, e a gente tem que orar por eles, como a gente vai ver durante o dia de hoje. Aqui eu tenho propriamente a Síria, como a gente viu no início, e as suas províncias ou estados, fazendo um contraponto aqui para a gente. A população, esse dado, como eu passei para vocês, era até 2013. Então de lá para cá a gente não tem dado atualizado, a gente sabe que está passando por uma guerra absurda. Isso era 99 habitantes por quilômetro quadrado. Entendo que já diminuiu muito, não vou saber dizer exatamente para quanto, porque questão dos refugiados, como a gente viu, eles saem daqui, vão para a Turquia e seguem em direção à Europa. E a área, 185 mil metros quadrados. Relativamente é um país pequeno e está muito devastado. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E era um país que, para ser uma potência, principalmente por ele estar no centro de onde iniciou toda a humanidade, mas enfim, acho que esses não são os planos por enquanto. A moeda deles é a Libra Síria. Eu estava fazendo uma pesquisa e é bem interessante que, fazendo uma conversão de moedas, para conseguir R$62 na moeda deles, são basicamente 3 pilhas, assim, uma coisa absurda.
e então é extremamente desvalorizado. Só que ao mesmo ponto era para ser, é um país muito rico, só que com a guerra acaba não sendo. Por quê? Hoje, desculpa, vou falar de governo, vou falar logo em seguida a economia deles. Hoje o governo, a gente tem aqui o Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, obrigado. Ele é o presidente, é uma república unitária semipresidencial. E o mais interessante é que ele tem a figura do presidente e do primeiro-ministro, só que o presidente da Síria, ele é também o comandante-chefe das Forças Armadas. Ou seja, ele tem o poder executivo, né, correto? O poder executivo e o poder das Forças Armadas. Tudo sob o domínio dele. Então isso é uma coisa até pra gente ficar de olho, porque é perigoso. Bem perigoso. Economia, isso que eu acabei pulando um aqui. Então é um país extremamente rico, só que extremamente pobre. Por quê? A economia dele está basicamente firmada no petróleo. 51% é só base de petróleo, óleos, enfim. Como a gente sabe, toda aquela região do Oriente Médio, o petróleo prevalece, tem os sheiks que são bilionários, trilhardários, enfim. Só que apesar de tudo, o país é pobre, destruído, não tem educação. É interessante que até antes da guerra, como há muitas crianças, ainda existem crianças, apesar de ter refugiados, a educação era gratuita e de extrema qualidade. Só que com a guerra isso tudo foi por água abaixo. Então, realmente, o petróleo é o principal fator, né, o motor econômico deles. E a gente vai ter aqui algodão, vai ter a parte de pecuária também, que representa algo ínfimo. Mas a economia deles é basicamente em petróleo. Então é um país rico, só que está pobre no momento, por essa questão da guerra. Aqui a gente vai ter dois vídeos que a gente vai passar num segundo momento e vai falar muito sobre a questão da guerra. Pode pausar. Uma parte do Jardim do Éden ficava na Síria. A primeira morada do homem, segundo referências bíblicas, ficava onde se localiza hoje o Iraque e parte da Síria, além de trechos submersos pelo Golfo Pérsico. Então a Bíblia descreve, em Gênesis, ela descreve aonde era o Jardim do Éden. E diz, ela cita 4 rios, 2 nós não conhecemos mais, mas o Tigre e Eufrates nós ainda conhecemos. Então é naquele meio, aqui, provavelmente aqui, temos nessa setinha aí, ó, que estava então localizado o Jardim do Éden. É uma área grande. Vou mais à frente. O rio Tigre, o rio Eufrates, o Irã de um lado e o Iraque do outro. Então, entre esses rios estava localizado então o Jardim do Éden, segundo os relatos bíblicos. A Síria pode ser, então nós podemos descrever que ela vai do berço ao pó da civilização, porque é um território que carrega as mais antigas crônicas do homem. Damasco é a mais antiga capital do mundo, a mais antiga capital habitada hoje, continuamente, do mundo. E seus muros e arquitetura nos levam a uma viagem milenar, com uma vasta e extraordinária bagagem sociocultural. Hoje, o que foi o berço da civilização é um amontoado de ruínas e um templo de terror, um povo que protagoniza uma das maiores crises migratórias de todos os tempos. Mais uma vez a Síria aqui, com as principais capitais, principais cidades, ali Alepo, lá em cima. Nós vamos falar bastante sobre isso. Atualmente, parte daquele território ainda leva o nome pelo qual era conhecido há milhares de anos. Embora a região tenha sofrido muitas mudanças, ainda é possível encontrar ali vestígios do seu passado. E é essa viagem que nós vamos fazer agora. Essa terra desperta o interesse e a curiosidade dos estudantes da Bíblia, porque a Síria faz parte da história bíblica, é muito citada. Aí aqui é interessante esse mapa, porque nós temos aqui as principais cidades e temos também as influências aqui, os sunitas. Todos aqui já ouviram falar dos sunitas e dos xiitas. E hoje nós vamos explicar quem são os alauítas, os sunitas, os xiitas, e também vamos explicar o porquê dessa guerra. O islamismo, ele tem alguns pilares, e dentro do Islã, os muçulmanos, eles se dividem.
Os xiitas são chamados de os mais radicais. E tem os sunitas e também os alauítas, que são pouco falados, mas eles existem em quantidade lá na Síria. Tanto que daí, os sunitas são a maioria na Síria. Os alauítas também existem. E também todos esses outros ali, são os xiitas. Nessa região, eles estão em minoria. Mas em algumas regiões, os xiitas existem em maior número. Quem são os alauítas? O elemento central da doutrina dos alauítas, apesar de ser erroneamente divulgado, é a crença em um único Deus. O que o islamismo diz? Deus é Alá e Maomé é o seu profeta. Esse é o pilar número 1 do islamismo. Os alauítas têm celebrações principais, como Hajj, que é a intenção de sacrifício do profeta Ismael, o filho do profeta Abrão, e o Ramadã. O Ramadã é o mês do jejum dos muçulmanos. Eles ficam sem comer desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então é interessante que em alguns países da Europa e do Oriente Médio, o sol no verão ele vai se pôr às 10 da noite. Quando eu morava na França, em Paris, eu ia dormir 10, 10 e meia da noite no verão e tinha que puxar as cortinas porque o sol entrava pela minha janela. Então eles ficam sem comer, não é a hora, é da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então, como eles seguem o calendário islâmico da Hégira, eles também seguem da mesma forma o juliano. Eles têm 13 dias a menos do que o calendário gregoriano. Então, eles consideram o Natal simbolicamente como o nascimento de Jesus, filho de Maria, mas eles comemoram dia 6 de janeiro, exatamente por causa dessa diferença. E é tido como o dia dos reis magos no mundo ocidental. Eles seguem a Sharia, uns dizem Sharia, ou lei islâmica, e como tal estão sujeitos a determinadas práticas do Islã ortodoxo, né? Eu vou pular aqui, além dos 5 pilares do Islã, conceituados pela grande maioria dos muçulmanos, eles possuem mais um pilar, é a Jihad. Jihad significa guerra santa. O que é a guerra santa? A guerra santa, eles lutam contra os maus muçulmanos e os não muçulmanos. Ou seja, aquelas pessoas que colocam bomba no corpo, aquelas pessoas que fazem os atentados, eles acreditam que estão prestando um serviço a Alá. Porque eles estão destruindo e estão acabando com pessoas que não acreditam em Alá ou que são maus muçulmanos. E por isso é chamada de guerra santa. É uma guerra que é feita em nome de Deus. E eles são doutrinados desde muito novinhos dessa forma. Vocês são emissários de Deus e vocês têm o papel, a finalidade de extirpar da face da terra todos aqueles que são maus muçulmanos, ou seja, não seguem exatamente os 5 pilares do muçulmano e dos muçulmanos, e também todos aqueles que não são muçulmanos, como nós cristãos. Então, os alauítas, eles são uma minoria islâmica e eles matam muito. A Jihad, que é a Guerra Santa, eles matam por medo de serem aniquilados. Isso aqui é interessante. É alguém que diz que é um enviado de Deus, que tem uma missão de Deus e vive com medo. Na verdade, por trás de tudo isso, de toda essa guerra, de todo esse ódio, é o medo de ser exterminado. A divisão do islamismo entre as duas comunidades é usada em batalha pela supremacia no Oriente Médio. Ou seja, os sunitas e os xiitas, que são a maior parte, os alauítas não são, eles são minoria, só são uma maioria na Síria. A maior parte dos muçulmanos está dividida entre sunitas e xiitas. Não sei se vocês lembram, mas o Saddam Hussein, ele era dessa dinastia dos sunitas. E era um povo que dominava, ainda tem uma grande parte, domina o Oriente Médio. Quem são os sunitas? Os muçulmanos sunitas se consideram o ramo ortodoxo e tradicional
tradicionalista do Islã. A palavra sunita vem de al-sunnah, ou as pessoas da tradição. A tradição, nesse caso, refere-se a práticas baseadas em precedentes ou relatos das ações do próprio Maomé e daqueles que eram próximos a ele. Os sunitas veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mas eles veem Maomé como o último dos profetas. Eles acham que Jesus realmente é um enviado de Deus, mas não aceitam a Jesus como filho de Deus, porque o primeiro pilar do Islã é esse: Deus é Allah e Maomé é o seu profeta. Aqui são muçulmanos diante de uma mesquita, são os sunitas. E quem são os xiitas? Nos primórdios da história islâmica, os xiitas eram uma facção política, literalmente Shiat Ali, ou do partido de Ali. Os xiitas reivindicavam o direito de Ali, genro do profeta Maomé, e de seus descendentes de guiar toda a comunidade islâmica por todo o mundo. E quando Ali foi morto, como resultado de violência, intriga, guerra civil, que marcaram o califado dele, os filhos Hassan, Hussein, viram negado o direito que eles achavam que teriam, de ascensão ao califado. E acredita-se que Hassan tenha sido envenenado por Muhayyala, o primeiro califa, líder muçulmano da dinastia Umayyad. O seu irmão Hussein, vocês lembram que Saddam era Saddam Hussein? Foi morto no campo de batalha com outros membros da família, após ter convidado por partidários para ir para a cidade de Kufa, onde ficava o califado deles. Então, esses eventos deram início ao conceito xiita de martírio e de rituais como autoflagelação. Os xiitas são aqueles que introduziram aqueles rituais de autoflagelação e também de martírio. Eles se queimam vivos, eles se prendem com bombas também, mas há uma época do ano em que eles andam pelas ruas se autoflagelando. O que é isso? Eles pecam, fazem coisas erradas e para eles se sentirem limpos, eles então martirizam a carne. Porque o interessante é que o Islã ele tem muita influência do cristianismo. Porque a mulher do profeta Maomé, a Khadija, ela era cristã. Então, o que é o Islã? É uma mistura das visões que Maomé disse que teve com uma parte da Bíblia, interpretada à maneira deles. Então, eles acham que eles pecam e que eles precisam de purificação. Só que a purificação não vem através de Deus nem de nada. Eles acreditam que tem que purificar o corpo. Então, eles se autoflagelam para que o corpo fique puro. É isso que eles fazem. Esses chicotes geralmente têm lâminas de gilete na ponta, para que eles possam, porque se fosse só o couro, não faria tanto estrago. Então eles têm pequenas lâminas na ponta e tá vendo? É um ritual, eles andam pelas ruas e acaba assim. Muitos morrem, olha, todos eles. Então eles acham que estão se tornando limpos para Deus dessa forma. Ao contrário do que muita gente pensa, a Síria é um país laico. O que é um país laico? A religião não interfere no governo. Em princípio, um país laico, ele aceita todo e qualquer tipo de religião. Por quê? Porque o Estado não está vinculado diretamente a nenhuma religião. E apesar da predominância muçulmana, 74% da população, o regime militar adotado desde 1970, Hafez al-Assad, era o pai de Bashar al-Assad. Desde 1970 até os dias de hoje, eles estão no poder. Aqui é o pai e aqui é o filho, o atual presidente, que é Bashar al-Assad. Por conta das constantes guerras civis, muitos sírios procuraram
fugir desse cenário. Em 1880 teve início uma maciça migração de sírios para o Brasil. 1880, não é agora. Então, com fronteiras fortemente abertas a imigrantes. Aqui é um sírio com a carteira de identidade. A maioria deles, na época, foi para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. A população de origem síria aqui no Brasil é muito grande. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu via muito no centro da cidade, tem muitas lojas, assim como em São Paulo. As lojas, por exemplo, da região da 25 de março, foram fundadas principalmente por imigrantes sírios e libaneses. Então a gente vê uma grande influência na nossa língua e também na nossa comida. A culinária síria foi muito bem aceita pelo Brasil, hoje presente em praticamente todas as cidades. Esfirra, o quibe, a folha de uva recheada, que a gente conhece como charuto, é adaptada com folhas de repolho, que é o que nós temos, né? A folha de uva não é tão difundida e usada como lá. E a pita, apelidada aqui como pão sírio. São célebres exemplos da influência gastronômica síria em nosso país. Bom, apesar dos problemas internos, a Síria é um importante destino turístico. Considerada por muitos como o berço da humanidade, e a Bíblia prova isso, possui história milenar, refletida em construções preservadas, tombadas como patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, como as cidades antigas de Alepo, Bosra, Damasco, o sítio de Palmira, o Krak, que é o forte dos cavaleiros, e a fortaleza de Saladin. Bom, como o Rafa mostrou, tem o antes e o depois, né? Sempre tem, tá quase tudo destruído. Minha querida, você não quer sentar nessa daqui? Tá bom? Essa é Bósfera. Não, mas é bom. Essa é Bósfera. Damasco. Aí eu vou falar um pouco sobre Palmira. Palmira é um oásis histórico. A umas 3 horas de carro de Damasco, em direção ao nordeste, há um sítio arqueológico, que é Palmira, chamada na Bíblia de Tadmor. Está lá em 2 Crônicas 8:4. Esse oásis, que fica a meio caminho entre o Mediterrâneo e o Eufrates, é regado por mananciais subterrâneos, cujas águas afloram ali, procedentes das montanhas situadas no norte. Aqui são as ruínas do sítio de Palmira. São ruínas mesmo, né? Não tem muita coisa. E como as águas vêm da montanha, você vê pequenos oásis ali naquela região. São realmente coisas milagrosas. Seguindo o Eufrates rumo ao noroeste, chega-se a Alepo, que em árabe Haleb. Consta que Alepo, assim como Damasco, é uma das cidades do mundo antigo que nunca deixou de ser habitada. Os bazares cobertos de Alepo estão entre os mais pitorescos do Oriente Médio. Aqui é sendo a vista da cidade de Alepo. Oi. Meu filho, eu sempre acho que eu estou atrapalhando. Não, fique na direção do vaso que está ótimo. Ah, tá. Tem Tel Mardik. Logo ao sul de Alepo fica Tel Mardik, sítio da antiga cidade-estado de Ebla, poderosa cidade comercial que dominava o norte da Síria na segunda metade do 3º milênio aqui da era cristã, antes da era cristã. Escavações nessa região revelam restos de um templo dedicado a Ishtar, deusa dos babilônios. Descobriu-se também um palácio real em cujos arquivos foram encontrados cerca de 17.000 tabuinhas de argila com escrita bem antiga. Essa aqui é a porta de Ishtar. Olha que coisa linda e maravilhosa. Muito bonito. Aí tem o Krak de Chevalier. Aqui é uma mistura de árabe com francês, né? Que é o Krak dos Cavaleiros. Deixa eu mostrar aqui, são as ruínas. Em 2006, a ONU decretou que Krak de Chevalier seria um patrimônio mundial histórico da humanidade, sendo mantido em boas condições pelo governo sírio até a guerra.
Porém, como infelizmente sabemos, em 2013 iniciou-se a Guerra Civil na Síria. E infelizmente o castelo, que sobreviveu por quase 8 séculos, está sendo alvo de ataques, principalmente porque a cidade de Homs é uma base para os rebeldes sírios que lutam contra o ditador Bashar al-Assad. Aqui é a fortaleza de Saladin. Olha que castelo lindo. Uma das mais espetaculares características da fortaleza é o canal de 28 metros de profundidade, que foi escavado da rocha, provavelmente pelos bizantinos, e pode ter sido completado na época das cruzadas ainda. Ele tem 156 metros de comprimento e tem entre 14 e 20 metros de largura. A entrada para o castelo fica no lado sul da fortaleza. À direita da entrada está uma torre, que é um baluarte construído na época das cruzadas. Ao sul, da entrada de Damasco, fica Rama, a Hamat mencionada na Bíblia, em Números 13 e 21. O rio Oronte serpenteia por Rama, o que o torna uma das cidades mais aprazíveis da Síria. Há também Ras Shamra, o sítio de Ugarit, e no terceiro e no segundo milênios antes de Cristo, o Ugarit era um próspero porto comercial, mergulhado na adoração a Baal e ao deus Dagon, tão citado na Bíblia. Agora um pouco de Bashar al-Assad. A gente falou tanto da política. O Bashar al-Assad, em árabe, é escrito assim, é um político sírio e é o atual presidente da Síria. E é também secretário-geral do partido Baath desde 2000. Ele nasceu em 11 de setembro de 65, portanto ele está com 52 anos. Presidente da Síria desde 2000. Ele é filho daquele Hafez al-Assad e tem então os filhos Karim, Zenin e Azel. Aí, como é que a gente vai entender aqui o que acontece desde 2000? O presidente da Síria sucede seu pai, Hafez, no poder durante 30 anos. O pai dele ficou no poder por 30 anos. E de 2000 a 2001 foi a chamada Primavera de Damasco. Foi uma breve abertura política com relação à liberdade de expressão. Em 2005, tem a saída das tropas sírias do Líbano após 30 anos dentro do Líbano. Em 2007, então, há uma grande repressão aos intelectuais e militantes que pedem uma mudança democrática. Qual a origem dessa guerra? Então, nesse cronograma todo aqui, você vai ver que a origem da guerra é exatamente que o povo pede uma abertura política. Em março de 2011, os protestos pacíficos durante a Primavera Árabe, após serem reprimidos, se radicalizam. O povo então foi para as ruas. Aí o que aconteceu? Como eles foram brutalmente reprimidos, eles começaram então a formar grupos radicais. Então tem início em 2011, em julho, essa rebelião armada chamada Guerra Civil. Em 2013, o movimento xiita libanês, o Hezbollah, que vocês ouvem muito na televisão, que é apoiado pelo Irã, intervém no conflito em apoio a Assad, proveniente da comunidade alauíta, que eu falei para vocês quem são os alauítas. E o grupo de Estado Islâmico controla vastas regiões do nordeste do país. Então vocês veem uma guerra entre os alauítas e o pessoal do Estado Islâmico, que contém elementos tanto xiitas como sunitas. E o regime, então, em 2016, retoma Alepo, que, como o Rafael disse, é a cidade mais populosa, controlada em grande parte por grupos rebeldes desde 2012. E aqui, 13 de abril de 2017, em uma entrevista exclusiva em Damasco, Bashar al-Assad afirmou que o suposto ataque químico que houve foi um evento 100% fabricado e serviu de pretexto para atacarem então a Síria. Esse é o histórico
da guerra, como é que as coisas começaram. Então, quando ele começou em 2000, houve uma breve abertura, e o que o povo pensou? Bom, agora o poder se renovou, apesar de ter saído o pai e entrado o filho, agora o poder se renova, ele vai, um jovem, vai promover uma abertura maior, só que não foi isso que aconteceu. Aí eu coloquei, entenda como a guerra virou a maior crise humanitária, não é? Aí eu volto para aquele cronograma. Começa em 2011, né? A Primavera Árabe chegou à Síria, mas não derrubou o ditador. Lembra da Primavera Árabe que derrubou vários ditadores nos países árabes? Então, ela não chegou à Síria. E aí a Revolução Popular evoluiu para uma guerra que já soma 400 mil mortos. Ao longo de 6 anos, a guerra civil na Síria se transformou na maior crise humanitária da humanidade. É o que a gente vê na televisão. Em 2011, a Primavera Árabe chegou à Síria. A onda de protestos populares contra ditadores que já atingia a Tunísia, a Líbia e o Egito, agora mirava Bashar al-Assad. Mas ao contrário do que aconteceu nos outros países, na Síria ele não caiu. Assad reagiu com forte repressão. A origem da guerra, na verdade, é essa. Ele começou a reprimir o povo em 2011 e parte da oposição a ele começou a pegar em armas. A Revolução Popular evoluiu para uma guerra que não parou mais. Mais de 400 mil morreram, a grande maioria civis. 5 milhões de pessoas fugiram para outros países. Assad é um muçulmano da corrente alauíta, minoritária no país. Os grupos rebeldes variam entre os mais moderados e os radicais e são, na maioria, da corrente sunita do Islã. Eu expliquei para vocês que são 3. Os alauítas, os sunitas e os xiitas. No mundo árabe, os sunitas prevalecem. Eles existem em maior número. Em menor número estão os alauítas e os xiitas. Em 2012, a Síria admitiu pela primeira vez que tinha armas químicas. O então presidente americano Barack Obama ameaçou usar força militar caso Assad ultrapassasse o que ele chamou de linha vermelha e usasse essas armas químicas, o que de fato aconteceu. Em 2013, a Síria ultrapassou a linha vermelha, fez um ataque químico à cidade de Ghouta, que era controlada por rebeldes, e mais de 500 pessoas morreram. Obama pediu autorização ao Congresso para usar a força militar contra a Síria, mas não conseguiu aprovação. A guerra interna deixou a Síria em caos e o grupo terrorista Estado Islâmico, nascido no vizinho Iraque, aproveitou para ocupar territórios sírios. Então, é uma explicação para que a gente possa entender tudo o que acontece lá. A partir daí, era o governo de Assad contra vários grupos rebeldes e também contra o Estado Islâmico. Em 2014, Barack Obama liderou a formação de uma coalizão para atacar o Estado Islâmico, que já controlava grandes áreas na região. E isso poderia ajudar Assad a se livrar de um dos inimigos dele. Por isso, muitos países não quiseram se envolver. Porque, por um lado, você estava tirando o Estado Islâmico do território sírio, mas, por outro, você estava fortalecendo um ditador que massacrava o povo. Em 2015, o governo de Assad estava enfraquecido. Além do avanço dos terroristas, os grupos rebeldes conseguiram tomar bases militares. Foi então que a Rússia entrou na guerra e o conflito tem os contornos que nós vemos hoje, exatamente por causa da intervenção da Rússia. O governo de Vladimir Putin dizia que era para atacar os terroristas, como faziam outros países. Mas logo ficou claro que a Rússia queria era ajudar Assad a recuperar o território perdido. Os Estados Unidos não miravam em alvos do governo sírio, lançavam ataques aéreos contra os terroristas do Estado Islâmico e apoiavam os grupos rebeldes mais moderados para que eles atacassem o regime de Assad. Olha que coisa!
os Estados Unidos querendo derrubar Bashar al-Assad, a Rússia querendo apoiar, e no meio de tudo isso está a população na maior crise humanitária da modernidade. Essa estratégia não funcionou contra o ditador. O que funcionou foi a estratégia da Rússia. Com a ajuda dela, Assad conseguiu permanecer no poder. Estão entendendo por que ele ainda está no poder? Ele não tem um aliado fraco, ele tem um grande aliado. E com a Rússia, vem os aliados da Rússia que também procuram mantê-lo no poder. A aliança com a Síria é antiga e vital para a Rússia no Oriente Médio, região onde a maior parte dos governos é alinhada com os Estados Unidos. Está vendo por que a Rússia ela faz questão de manter o Bashar al-Assad? Porque ali ela tem um aliado, já que a maioria é aliado dos Estados Unidos. Desde a década de 70, os russos têm um grande porto na cidade de Tartus, no mar Mediterrâneo. Eu vou já falar aqui. Os EUA desafiam Putin no leste da Síria, e essa notícia é de 16 de setembro de 2017, ontem. Então não está longe de uma guerra maior, de um conflito envolvendo muitos outros países. Americanos, isso ontem, multiplicam ações militares contra as forças de Assad, sobre o pano de fundo da batalha pela conquista de Raqqa. Por que isso? Os Estados Unidos não querem perder a primazia que tem ali naquela região. Então eles fazem questão de manter, armar Bashar al-Assad, para que a Rússia, então, não se expanda e não ganhe, então, território naquela área. Na verdade, é uma luta contra das duas grandes potências. E o povo fica no meio. Agora, os cristãos, nós vimos o problema político, o problema econômico é gravíssimo, vocês imaginem, não é? Esse problema, ele atinge toda a população, mas o que acontece com os cristãos no meio de tudo isso, com um povo radical islâmico controlando grande parte do território? Os cristãos são minoria na Síria, como o Rafael mostrou e eu também, em número de aproximadamente 2,3 milhões, ou em 1/10 da população do país. A guerra civil, que dura mais de 4 anos, colocou grande pressão sobre a comunidade cristã. Os líderes afirmam que mais de 1.000 cristãos sírios foram mortos no combate, mais de 400 mil estão refugiados em outras regiões do país, e mais de 40 igrejas cristãs, orfanatos e centros médicos foram destruídos ou danificados como resultado do conflito. Alguns foram destruídos porque caiu a bomba, era para atingir todo mundo. Outros porque os radicais islâmicos, sabendo que eram cristãos, fizeram uma intervenção cirúrgica e atingiram esses centros. Aqui é o mapa do êxodo sírio. Nós temos 1.600.000 que foram para a Turquia, distribuídos em 21 campos. Daí nós dizemos que é uma maior tragédia mundial da Idade Moderna. Na Síria, mais de 3.900.000 sírios deixaram o país devido à guerra. Outros 7.600.000 estão deslocados internos. Eles estão dentro da Síria, mas foram deslocados de suas casas, estão em lugares considerados seguros, que não tem, né? Na verdade. Então, 625.000 foram para a Jordânia, 1.200.000 para o Líbano, 245.000, a maioria de etnia curda. Por quê? Porque encontra apoio no Iraque. E por que 245.000 no Iraque também? Porque nós vimos que há uma grande quantidade de sunitas na Síria. E esses sunitas encontram apoio aqui no Iraque, que é onde estão as pessoas da dinastia de Saddam Hussein, que ele era, na verdade, sunita. Aqui é uma criança fumando e com uma arma na mão. E eu vou pedir para o Rafa. Jesus sempre pregou a paz. Jesus disse que todos nós somos iguais. Disse que Deus ama a todos.
E a doutrina de Jesus Cristo, ela vai contra tudo o que está acontecendo no Oriente Médio. Jesus prega paz, Jesus diz que Deus ama todos indistintamente, que todos são iguais perante Deus, e a doutrina que as pessoas no Oriente Médio, elas ouvem desde que são muito pequenininhas, é exatamente o contrário. Eles são doutrinados a lutar e a morrer por Alá desde cedo. E a doutrina cristã é aquela luz, aquele facho de esperança num lugar como esse. A igreja perseguida, muitas pessoas aqui no Brasil não têm ideia de como a igreja no mundo é perseguida, a igreja cristã. E eu vou mostrar para vocês um mapa da igreja perseguida em 2017. Nós vamos conhecer os países que mais perseguem os cristãos. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem disse isso foi Jesus, em Mateus 24, 9. E isso é de 11 de janeiro de 2017, esse mapa. Pode passar. Então aqui são igrejas sendo queimadas, isso é na Síria. De acordo com os dados da ONU, mais de 30% do mundo está em guerra. E destas, pelo menos metade tem motivos religiosos. Assim, a perseguição ao cristão tem aumentado, tanto nas formas de violência quanto de pressão e ameaças. Como divulgamos em uma notícia no dia 9 de janeiro desse ano, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo? Não podemos ignorar a perseguição aos cristãos, mesmo em países que declaram liberdade de religião e de culto. Isso também acontece. Aliás, aqui é um cristão sendo crucificado. As palavras são em árabe, eu não consegui ler porque não estava completo. E aqui também é um outro cristão sendo martirizado. A Missão Portas Abertas, que é a organização mundial com mais de 60 anos de atuação, ela publica anualmente os 50 principais países em que manter a fé cristã pode custar a vida. Segundo dados da organização, hoje existem cerca de 215 milhões de pessoas perseguidas em graus diferentes, em todo o mundo. Os números parecem exagerados, mas a pesquisa é minuciosa e conta com a auditoria das principais universidades da Europa. E a Europa pode fazer isso, porque na Europa eles são conhecidos pela frieza, não tem muito daqueles movimentos que envolvem emoções, então é um trabalho científico. Esses são cristãos na Síria, numa igreja em ruínas. Essa igreja foi quase totalmente destruída, ficou essa estrutura e eles vão lá para orar a si mesmo. Esse é o top 10. São as igrejas, os 10 primeiros países que compõem a lista mundial de perseguição. São os países em que os cristãos são mais perseguidos. O primeiro, no topo da lista, está a Coreia do Norte. Imaginem por quê, né? Tem um ditador lá. O segundo é a Somália. O terceiro, o Afeganistão. O quarto, o Paquistão. Se vocês prestarem atenção, na maioria desses países, a maioria da população é muçulmana. Tem a Síria em sexto lugar, o Iraque em sétimo, o Irã em oitavo, o Iêmen em nono e a Eritreia, que entrou agora, em 10º lugar. Essa é a lista da perseguição. Então, eu não estou conseguindo ler. Os países vermelhos é a perseguição extrema. Porque eu não posso entender. E o roxo é severa e o amarelo é em alta. Em alta. Então, do amarelo, o roxo e o vermelho, tudo isso aí o povo está sendo perseguido. É a janela que eles estabelecem. E as execuções não param. Surgiu essa semana mais um vídeo mostrando a execução sistemática de pessoas, na maioria cristãos, por parte de milícias muçulmanas radicais. Não se esqueçam de que um dos pilares do islamismo é a jihad. A jihad, ela tem por finalidade matar os maus muçulmanos, ou seja, os muçulmanos que não seguem a doutrina muçulmana e os não muçulmanos.
A denúncia partiu de Walid Shoibat e seu filho Theodore, especialistas em terrorismo responsáveis pelo site rescuechristians.org. As imagens chocantes incluem cabeças perfeitamente alinhadas junto a uma parede e corpos suspensos pelos pés em uma sala. Eu não coloquei, mas tem essa daqui. Os cristãos na Síria dizem estar dispostos a morrer por Jesus. Em meio à perseguição, ore. Esse aqui é um cristão crucificado no meio da rua na Síria. Os cristãos sírios, eles dizem assim: não acho justo partir e deixar esse lugar numa situação tão precária. Eu tenho a convicção de que a cidade será ainda melhor do que era se os cristãos permanecerem aqui para lutar. Não dá para imaginar nossa terra sem uma igreja, disse Sara, uma jovem de 21 anos que enfrenta perseguição religiosa na cidade de Alepo. E 53 pessoas foram batizadas. Nesse dia, cada uma dessas pessoas contou seu testemunho. Uma mulher em Alepo que tinha sonhado, como é que ela se converteu? Ela sonhou por muitos dias com um homem dizendo para ela que ela veria 3 pessoas, que essas 3 pessoas chegariam a ela e dariam a ela uma boa notícia. Ela continuou a ter esse mesmo sonho durante 6 dias seguidos. E disse: no 7º dia, uma equipe de 3 trabalhadores cristãos decidiu visitar sua casa. Quando eles abriram a Bíblia, ela imediatamente caiu de joelhos e aceitou Jesus. Porque aqueles 7 sonhos seguidos, um homem dizia para ela: vem 3 homens à sua casa, vão te visitar e vão trazer uma boa nova. E foi assim que aconteceu com ela. Os pedidos de oração é para que eles sejam encorajados e permaneçam firmes, mesmo diante da perseguição constante. Clame a Deus que todos os cristãos recebem ajuda humanitária de organizações presentes nessas regiões de Guaquia recebam. Ore pelo perseguidor, ou seja, todos aqueles que perseguem, ao invés da gente incentivar o ódio, incentivar qualquer outra coisa, não. Jesus disse para orar por aqueles que vos perseguem. Jesus disse para orar pelos inimigos. E é isso que nós temos que fazer.